dia a todos. Antes de mais nada, o meu agradecimento pela possibilidade de estar hoje aqui junto a vós. Antes de começar a fazer a pequena apresentação que trago, gostaria de dar aqui 2 ou 3 pequenas notas que penso que talvez sejam interessantes. Algumas notas mais pessoais e outras mais ligadas ao trabalho. A nota pessoal é a seguinte: como toda a gente sabe, português fala enroladinho. Portanto, eu vou tentar ser o mais entendível possível. Se houver, entretanto, algum tradutor que queira se colocar aqui, pode estar à vontade. Se não der para entender, façam-se notar nesse sentido, que eu tentarei universalizar ao máximo o meu discurso. Ok? Combinado? Muito bem. Segunda questão para análise. Quando eu recebi o amável convite para estar aqui junto a vós, e uma vez que eu sou aquilo que se chamaria numa competição wildcard, não era suposto eu estar aqui. Foi-me dito que falasse de uma forma mais aberta acerca de algumas questões relacionadas com o que eu aprendi, com o conhecimento que, entretanto, tive relativamente ao Eduardo, e falar um pouquinho também sobre algumas coisas do meu livro e do movimento espírita em geral. Entretanto, a organização depois pediu que eu fizesse algum enfoque sobre a história do espiritismo em Portugal. E é algo que eu, neste momento, vou tentar fazer. Mais uma vez também tenho que alertar que, uma vez que essa indicação foi dada a partir do momento em que eu já estava aqui em Pelágias Brasileiras, e eu não trouxe o laptop porque já levo peso suficiente na mala, que os livros que levo provavelmente já nem me deixam entrar no avião, decidi deixar o laptop em casa e passei a trazer apenas um tablet. E então achei que seria o suficiente para organizar toda a informação que eu necessitaria. Só que esqueci-me de uma coisa. Quando eu estava agora a procurar algumas fotos para fazer um PPT, só para vocês terem algumas imagens relativamente àquilo que eu vou falar, o meu tablet decidiu desencarnar. Só depois pensei, o tablet vem de Portugal. E se o tablet é português, ele não tem memória, tem uma vaga ideia. Portanto, tornou-se difícil eu trazer esse trabalho mais composto, mais bonito, por que não dizer também mais organizado. Portanto, vão ter que me aturar a seco, naturalmente. Vão ter que me aturar mesmo. Por outro lado, também quero chamar a atenção, eu não sou historiador, nada que se pareça. Falta-me a formação, a metodologia e até talvez traços de caráter para ser um historiador eficaz. Contudo, tenho 2 coisas essenciais para me interessar brutalmente pelo movimento espírita no seu aspecto inicial, tudo aquilo que diz respeito à sua história, que é muito interesse e muita vontade. E nós sabemos, através do plano espiritual, que quando a espiritualidade não encontra os perfeitos, encontra os menos bons, mas que têm vontade. E como tal, uma vez que esse trabalho nunca foi feito verdadeiramente em Portugal, e há um desconhecimento muito grande relativamente ao trabalho dos espíritas portugueses aqui no Brasil, eu optei por começar esse trabalho que agora tento desenvolver. Muito embora não seja isso que eu hoje venho a falar. Vou falar-vos um bocadinho sobre a história do movimento espírita em Portugal, com hiatos de tempo longos, atenção. Seria fastidioso eu vos dar todas as datas e todos os momentos essenciais do movimento espírita português, mas optei por falar de 2 ou 3 coisas que eu considero que sejam mais importantes e mais proveitosas para vós. E então vou começar por dizer que, assim como o Edwin Jackson Davis e o Conan Doyle, hoje já falado aqui na história do espiritismo, chamam a atenção, não é possível situar uma realidade temporal quando falamos de fenómenos ditos espirituais ou ditos de natureza mediúnica ou práticas espíritas. Sendo que grande parte daquilo que nós hoje consideramos como práticas do espiritismo, de outras formas eram apresentadas anteriormente ao próprio movimento espírita. E como tal, não podemos situar um tempo exato para dizermos quando surgiu o espiritismo em Portugal. Temos alguns dados concretos, outros nem tanto. A tradição oral, lembrando ali o nosso amigo Adolfo, a tradição oral conta-nos acerca de variedíssimos fenómenos que aconteceram em Portugal, naturalmente dentro daquele contexto, uma vez mais da história do espiritismo, da invasão espiritual organizada, que aconteceu por toda a Europa, por todo o mundo, como já vimos também nos fenómenos da Hydesville, e que em Portugal também aconteceram. Temos fenómenos relatados acerca de situações muito semelhantes ao que aconteceu com os Quakers e com os Shakers, nos Estados Unidos da América, e com fenómenos de hacking, naturalmente muito semelhantes aos fenómenos que ocorreram precisamente em 1848 em Hydesville, lá em Rochester, no estado de Nova Iorque. Tudo isso nós sabemos que aconteceu. Não temos dados concretos, não temos uma casuística suficiente para entender o que é que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Mas sabemos que isto é natural e até perfeitamente historicamente comprovável.
Portugal é um país que foi, de alguma forma, alvo de invasões ao longo de toda a sua história que trouxeram dinâmicas culturais muito distintas. Sabemos da influência romana, sabemos da influência visigótica, alemã, sueva, mas o que muita gente não coloca aqui em questão é a influência celta. Portugal tem uma forte influência celta, sendo que a música do norte de Portugal é muito semelhante àquilo que ouviríamos na Irlanda. Portanto, os celtas estiveram em Portugal durante muito tempo. Os celtas, com toda a sua ritualística relativamente ao mundo, para além da vida, com todas as suas manifestações de crença absoluta na vida para além da morte, e isso está fortemente marcado na população portuguesa. Portanto, era muito natural haverem reuniões mediúnicas mesmo antes de 1857. Contudo, e em termos históricos, temos documentação que começa a surgir a partir de 1870, onde nos dá nota de reuniões espíritas num local que provavelmente nenhum de vós imaginaria, no Teatro Dona Maria II, que ainda hoje quem vai a Lisboa o vai encontrar ali na zona da Baixa, e foram aí que as primeiras reuniões de simpatizantes do espiritismo se realizaram, e onde se encontravam atrizes e atores, como a Maria Falcão, a Josefina Umbelino, que foram atrizes muito famosas da época, mas onde encontrava-se também Dom António Peçanha, conde de Peçanha, que ainda hoje existe um enorme palacete ali em Alcântara, que é da sua família. Encontramos Bernardo Pindela, conde de Arnoso, filho do Visconde de Fontes Pereira de Melo, um homem que viria a ser o secretário pessoal del Rei Dom Carlos. Encontramos também uma grande pleiade de médicos, como Afonso Velho, que vamos falar um pouquinho mais à frente, foi o primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa. Encontramos também o general Viriato Passalacqua, que também tem uma importância muito grande no movimento espírita português. Vamos encontrar também uma mulher que é quase omnipresente, uma médica que é quase omnipresente na história inicial do espiritismo em Portugal. Madeleine Frondoni Lacombe, uma luso-francesa, uma médium de efeitos físicos e intelectuais, com uma expansibilidade mediúnica muito grande e que está presente em grande parte dos momentos mais importantes do espiritismo em Portugal. Portanto, dentro desse grupo, alguns desses nomes, maioritariamente médicos e militares, houve sempre uma grande predisposição nos militares em Portugal para aderir ao espiritismo, ainda hoje, naturalmente. Tivemos presidentes da Federação Militares, muitos jornalistas e muitos médicos. Nesta fase inicial, como ocorreu também aqui no Brasil e em grande parte dos movimentos iniciáticos do espiritismo pelo mundo inteiro, era um grupo altamente elitista. Falávamos de intelectuais, falávamos de homens de imensa cultura, que de alguma forma se interessavam por estas novas ideias, livres pensadores, e encontramos nessa figura que eu vos falei há pouquinho, o Fernando Pindel, um homem que fazia parte de um grupo muito importante e muito restrito de tertulianos lisboetas, chamado, tem um nome fabuloso, os Vencidos da Vida. Nesses Vencidos da Vida, nós vamos encontrar o Dr. Eduardo Burnet, vamos encontrar um senhor assim mais ou menos conhecido, chamado Essa de Queiroz, vamos encontrar também um homem que aqui marca profundamente todo este movimento europeu, chamado Jorge Tournai O'Neill, Second Earl of Tyrone, portanto o segundo conde de Tyrone, e que, segundo algumas indicações, ainda não consegui comprovar a veracidade destes factos, terá ele próprio instituído um centro espírita no condado de Cork, na Irlanda. Mas ainda não consegui a comprovação total acerca desses dados. Mas este grupo forma-se, todos eles livres pensadores, grandemente interessados no espiritismo, mas numa vertente do espiritismo muito iniciática, muito interesse intelectual, mas muito pouco internalizada, muito pouco vivida, sendo que alguns desses amigos teriam um comportamento social não tão normal como aquilo que nós esperaríamos com o espírita, sendo que um deles até se viria a suicidar em 1916. No entanto, o interesse estava lá. Começava a demonstrar-se cada vez mais. A partir dessa época, em 1882, pela primeira vez, o Pentateuco Espírita é, efetivamente, trazido para Portugal e começa a ser editado. Numa tipografia, já não existe a tipografia, mas ainda existe o local, na Rua do Tijolo. É aí que surge pela primeira vez o Livro dos Espíritos, traduzido para português e distribuído em Portugal. Nesse mesmo ano, em 1882, acontece um facto absolutamente fantástico, pouco divulgado por aqui, e mesmo em Portugal, só recentemente tivemos mais dados a esse respeito,
que diz respeito a uma reunião mediúnica onde estava precisamente o Dr. Martins Velho e onde estava também Fernando Lacerda, também nome grande que depois vem para o Brasil em 1911 e que, segundo as próprias palavras de Chico Xavier, foi o seu precursor em termos dos imortais que se manifestavam através dele e que depois veio manifestar também no Parnaso Além Túmulo, nos seus livros do País da Luz. Nessa reunião, e estando uma vez mais presente também a tal Madeleine Frondoni Lacombe, o espírito de Dom Sebastião, pelo menos assim se identificou, veio dizer de que a República iria surgir, que a monarquia cairia e que o primeiro presidente da República Portuguesa seria o Dr. Manuel da Arriaga. Realmente, a República Portuguesa surge em 1910 e o primeiro presidente foi o Dr. Manuel da Arriaga. Portanto, foi uma antecipação fantástica. Mas uma antecipação ainda mais importante, porque por essa altura a monarquia ainda era robusta. E se alguém alguma vez viria tomar a frente do republicanismo em Portugal, seria Afonso Costa, que era muito mais famoso, muito mais conhecido e muito mais popular. Dr. Manuel da Arriaga era, por essa altura, uma figura, não diríamos secundária, mas praticamente secundária relativamente aos movimentos republicanos. No entanto, em 1882, esse espírito que se identificou como Dom Sebastião viria a dar dados concretos históricos comprováveis, então, em 1910. Portanto, algo que, obviamente, ainda hoje nos fascina relativamente a toda esta questão. Depois, em 1886, surge a primeira revista espírita em Portugal, a Revista Espírita do Porto, editada por um senhor que era, por essa altura, um dos principais médiuns curadores em Portugal, o Claudino Neto, que viria a ser indigitado por prática ilegal de medicina e preso 6 vezes, mas não se fartou, continuou. E essa revista era eminentemente de um espiritismo altamente religioso, sendo que na sua capa, uma capa muito bonita, tenho pena de não ter trazido as imagens para que pudessem observar, tem na sua capa 4 colunas, onde uma dizia fé, a outra dizia lei, a outra dizia graça e a última dizia, portanto, fé, graça, lei e a última dizia dádiva. E onde se surgiam várias figuras, como de Abraão, como de Moisés, como de Jesus Cristo e finalmente uma águia que representaria então a execução dos propostos do alto. Essa revista dura até 1900, onde é trocada depois, é reformulada pela Revista das Revistas. Sendo que por essa altura surge um grande interesse, mas mesmo um grande interesse pelo espiritismo. Um interesse maioritariamente intelectual. Surgem perto de 16 revistas espíritas, por essa época, algumas com tiragens superiores a 2.000 exemplares. Para a época, era já de bastante monta. Começa a existir um movimento cada vez mais interessado, a circunscrever-se. Há grandes contactos, naturalmente, com França, e há uma personagem, há várias personagens até, uma das personagens vai ligar-se ao que já foi falado hoje, o Dr. Martins Velho, que efetivamente vai ser o primeiro presidente da Federação Espírita Portuguesa, conhece e mantém uma relação epistolar com Albert Rochard, o coronel Albert Rochard. Portanto, eles continuam a manter uma relação, há um interesse muito grande relativamente ao movimento espírita português por parte dos franceses e começa a existir um intercâmbio cada vez mais importante. No meio de toda essa situação, algumas outras figuras vão despontando. Figuras que se vão colocando estrategicamente e que vão permitir que depois se forme a primeira Federação Espírita Portuguesa, já em 1925, onde o Dr. Martins Velho está presente, mas onde existem 6 mulheres. Ok? Portanto, eu acho que nós não falamos suficientemente sobre as mulheres no espiritismo. Às vezes, quando falamos de factos históricos, falamos muito mais de homens do que mulheres. Mas há 2 mulheres que se destacam muitíssimo no movimento espírita português por essa altura. Uma delas é Maria Cardia, que forma-se em medicina em 1891, ou seja, foi a primeira mulher em Portugal a formar-se em medicina. Ela é a primeira vice-presidente da Federação Espírita Portuguesa, escritora de grandes méritos, com uma capacidade extraordinária, escritora, redatora, sendo que também apoia Martins dos Velhos em variedíssimos livros, nomeadamente um livro que é extraordinário, ainda é possível encontrar, chamado O Espiritismo Contemporâneo. Um livro muito interessante. Maria Veleda, também médica, acaba por nos dar a história total sobre a imprensa espírita em Portugal. Dá-nos dados absolutamente históricos, interessantes, e que comprova de que ao longo dos tempos
foi havendo cada vez mais a possibilidade da divulgação da doutrina espírita através do jornal, e foi através dos jornais, lá está a história da comunicação social, a importância da comunicação social, que se conseguiram regimentar indivíduos suficientes para fazer um congresso espírita em Portugal, precisamente no dia 5 de maio de 1925. Esse congresso espírita, que depois já falaremos um pouquinho mais acerca dele, só surgiu precisamente pela força brutal que a comunicação social começa a ventilar. Porque em 1901, 1902, 1903, começam a existir articulistas no jornal que falam sobre temas espíritas. Alguns deles até nem eram espíritas. E um deles, chamado Amauri, dava efetivamente um curso de espiritismo num jornal leigo, num jornal que nada tinha a ver com o espiritismo. Especialmente Comunicações de Gabriel Delanne, essencialmente. Esqueci de dizer há bocadinho, a nossa médium omnipresente nesta questão, a Madalena, porque o primeiro nome era português, Frondoni Lacombe, trabalhou muito com Camilo Flammarion, portanto também era alguém que tinha ligações muito presentes com a França, e a Samauri começa a dar lições de espiritismo através do jornal. Isto durou durante 12 anos. Estamos a falar na Primeira República Portuguesa. A Amauri era naturalmente um pseudónimo para alguém que gostaria de já poder comprovar quem é, tenho uma forte ideia de quem é, mas não gostaria de o dizer já, pode ser que mais à frente depois eu possa dizer, mas esse Amauri faz um trabalho espetacular neste sentido. Para saltar coisas e não me tornar também muito chato, mais ainda do que já sou, vou-vos dar mais 2 ou 3 dados que acabam por ser interessantes também em toda esta questão. Corria o ano 1906 e um espírito naturalmente surge mais uma vez através da mesma médium, o que nos pode, em termos de controle universal das comunicações, levantarmos algumas dúvidas, mas que não deixa de ser um facto histórico absolutamente interessante. Um espírito manifesta-se com o nome de Vítor Manuel. Esse Vítor Manuel tinha uma comunicação com a Dona Maria Pia, mulher do rei, avisando-a de que o seu marido iria ser assassinado. Ninguém ligou. No dia 1 de fevereiro de 1908, El Rei Dom Carlos e o seu infante são assassinados a tiros de pistola por agentes da Carbonária. Portanto, foram avisados espiritualmente. Isto está registado. Ok? Isto é, de facto, mais uma coisa que nos ajuda a perceber a importância também deste momento histórico e da forma como os espíritos também se manifestaram durante todo este período. Portanto, há vastos elementos espirituais e natureza mediúnica em todo o período da Primeira República Portuguesa. E acaba por surgir também, dentro desse período, um indivíduo que vai ser extraordinariamente importante para tudo isto. Gilmar Marques. Esse nosso amigo, Gilberto Marques. Esse nosso amigo, com 19 anos de idade, vai ser o principal impulsionador de uma série de grupos espíritas em Lisboa. Primeiro em Lisboa, depois no Porto e mais tarde em Coimbra. Mas o trago à história não é tanto por isso. Apesar de ele ter sido o principal impulsionador do Congresso Espírita Nacional, tinha ele 19 anos. Mas o mais interessante não é isto. É que ele reunia-se com mais 4 amigos na casa de um deles. E esse amigo, por doença grave, teve que abandonar Lisboa e ir para Termas das Caldas da Rainha. E ficaram sem sítio onde se encontrarem. O que é que eles fizeram? Receberam instruções da espiritualidade para que se encontrassem num jardim público. Neste caso, no Jardim da Passada, que está em Campo de Ourique. É um jardim muito bonito, onde realizavam até mesmo intercâmbio mediúnico. Ok? Portanto, os médiuns sentavam-se no banco, os orientadores estavam em frente a eles, com eles conversavam, doutrinavam, falavam, recebiam as informações no meio da rua. Estamos a falar em 1906. Ok? Portanto, às vezes, quando dizemos que temos muito poucas condições, eu tenho tendência para me lembrar disto. Não é? Nem uma casa tinham para se reunir. Podemos nós dizer, ok, mas isso não é um ambiente para um intercâmbio mediúnico. É verdade. Quando também se está a fazer uma operação num campo de batalha, nós também gostaríamos de ter mais asepsia, gostávamos de ter cuidados. Mas o que é importante é salvar vidas. E naquele momento a espiritualidade disse-lhes que era necessário continuar o trabalho. E se não tivessem continuado o trabalho, provavelmente não teria havido um movimento espírita em Portugal. Portanto, tiveram que se encontrar no Jardim da Parada, encontraram-se no Jardim da Parada. Se um destes dias forem a Lisboa, vão a Campo de Ourique, que por acaso é considerado o melhor bairro para se morar em toda a Europa,
Passem no Jardim da Parada e imaginem 4 figuras quase adolescentes a reunirem-se num banco de jardim para dar continuidade ao seu trabalho, um trabalho que estava programado pela espiritualidade. Portanto, ocorre posteriormente toda uma caminhada para o primeiro Congresso Espírita Nacional, que ocorre então a 5 de maio de 1925, e onde algumas destas figuras acabam por ser destacadas, nomeadamente António Freire, o médico António Freire, que tem uma importância muito grande, também aqui no Brasil, também aqui esteve no Brasil frequentes vezes, e aqui também deixou a sua semente, entre aspas, em termos literários e de movimento, e começa-se então a ter alguma rotatividade relativamente a isto. O nosso amigo Gilberto, que falávamos, está presente no primeiro Congresso Espírita Mundial em Paris, aqui um à parte histórico, na realidade não foi o primeiro Congresso Espírita Mundial, apenas foi referido desta forma porque os espanhóis já tinham feito 2 anos antes, mas como foi eminentemente caseiro, porque praticamente só existiram os espanhóis, nunca se deu a esse Congresso Espírita o nome de primeiro Congresso Espírita Mundial. Só o de Paris é que toma então essa posição como o primeiro Congresso Espírita Mundial. Está lá então Gilberto Marques e acaba por ser delegado do Bureau Spirit, que era, por essa altura, digamos assim, a forma de organização dentro do movimento espírita que ditava de alguma forma as regras, se haviam regras, relativamente aos centros espíritas europeus. E então é o nosso amigo Gilberto que traz para Portugal essa informação e começa a formar. Agora, outro dado interessante é que o segundo Congresso Espírita Nacional dá-se em 1926. Sabem quando é que foi o terceiro Congresso Espírita Nacional em Portugal? Atirem lá um número. Eu tenho esta característica, isto não é retórica, eu faço mesmo perguntas às pessoas. Portanto, 1926 o segundo. O terceiro, quando é que foi? 98. 94. Quase. 92? Não. Nacional, não internacional. Foi nacional. Só acontece em 1994. Portanto, há um hiato de tempo, uma janela temporal enorme que tem a ver com as dificuldades organizativas e com o aparecimento do Estado Novo em Portugal. Com o aparecimento do Estado Novo em Portugal, as regras do jogo mudam por completo. Há um arresto dos bens todos da Federação Espírita Portuguesa, um palácio enorme que a Federação Espírita Portuguesa tinha na Rua da Palma, onde estavam mais de 12 mil volumes espíritas, onde havia informação extraordinária acumulada até então. Até hoje nós lutamos por esse espólio. Portanto, nós estamos em 2016 e continuamos a pedir a todos os governos que têm estado, desde esse período até agora, que devolvam o espólio da Federação Espírita Portuguesa, que foi entregue à Misericórdia por essa altura. Curioso é que durante todo esse período, toda essa luta, o movimento espírita quase que se desagregou em Portugal, permanecendo apenas em pequenos grupos, isolados e com pouca comunicação uns com os outros, mas sempre atuantes de alguma forma. E aqui uma palavra também de agradecimento naturalmente ao Divaldo, que em boa altura também se predispôs a ir, em momentos muito difíceis a Portugal, de alguma forma organizar e dar algum alento aos espíritas portugueses. Quando surge a Revolução em 25 de Abril de 1974, há, de alguma forma, uma esperança muito grande de que as coisas vão mudar. Mas essa esperança não se realizou na totalidade, porque por essa altura Portugal ficou dividido entre movimentos trotskistas, engelianos, maoístas, e onde o espiritismo era de alguma forma encarado como uma forma de religiosidade, portanto também algum do ópio do povo. E mais uma vez nos foi negada a possibilidade de retomarmos o espólio que pertencia à Federação Espírita Portuguesa. Portanto, nesse aspecto não mudou absolutamente nada. A única coisa que mudou foi que os centros espíritas conseguiram algum momento para se reorganizarem e para estabelecerem novamente fundamentos para a Federação Espírita Portuguesa. Nessa altura, há mais uma divisão típica em Portugal, 2 indivíduos, Isidoro Eduardo dos Santos e Eduardo Matos, que de alguma forma se perfilam para assumir o lugar principal da Federação Espírita Portuguesa. Isidoro Eduardo dos Santos, muito conhecido também aqui no Brasil, escreveu um livro muito interessante também sobre o espiritismo no Brasil, entre outras obras, com um cunho mais científico, Eduardo Matos com um cunho mais religioso. Acaba por haver uma solução de compromisso, um assume o lugar, o outro fica um bocadinho na retaguarda, sendo que Isidoro Eduardo dos Santos, por essa altura, também já tinha idade avançada e a saúde não era tão boa quanto isso e veio a desencarnar também pouco tempo depois.
Este é um dos períodos mais conturbados da doutrina espírita em Portugal, do movimento espírita em Portugal, sendo que por essa altura também toda a produção literária, que durante vários anos foi de alguma forma produzida em Portugal, estagnou por completo. Portanto, praticamente não há livros espíritas entre o período de 74 e praticamente até 1990. Há jornais, a Federação Espírita Portuguesa manteve sempre o seu jornal. A partir desse período, a partir do final da década de 80, princípio da década de 90, outras forças no espiritismo em Portugal foram formadas, nomeadamente, e com a devida importância, a ADEPA, a Associação dos Divulgadores Espíritas Portugueses. Pronto, tudo bem. Vou tentar agilizar a coisa. E, de alguma forma, consegue-se ir buscar algum do espólio que os centros espíritas tinham, cada um deles nas suas caves, e que, de alguma forma, nós conseguimos reorganizar. O que está na Federação, pronto, 12 mil volumes, provavelmente perdidos, a não ser que a espiritualidade nos permita ir buscar. Mas, só através da comunicação entre os centros espíritas é que nós conseguimos alguma coisa. Portanto, é importante a comunicação entre os centros espíritas, quando tantas vezes eles estão de costas voltadas e acaba por, de alguma forma, cercear-se toda a possibilidade de juntar a informação que é necessária para darmos forma a tudo aquilo que diz respeito ao que nos trouxe até aqui. Porque nós não teríamos um movimento espírita se não existissem os trabalhadores de primeira hora, se não existissem os precursores. Os trabalhos ligados a Portugal e ao Brasil são muitos, não vou agora alargar-me sobre isso, mas é importante que tenhamos aí atenção que esse trabalho sempre foi partilhado. Nomeadamente, homens como Batuíra, como vimos ontem, Inácio Bittencourt, Jerónimo de Ribeiro, Augusto Elias da Silva, Machado Tosta e tantos outros trabalharam braço com braço com os trabalhadores espíritas brasileiros de primeira ordem. Viana de Carvalho, Vinícius, o Embassai, todos eles trabalharam em conjunto, Carvalho Schutel, com o João Leão Pita, com o Machado Tosta. Lembremos também que foi Inácio Bittencourt e Machado Tosta os primeiros indivíduos a divulgarem a escrita de Chico Xavier. Machado Tosta na imprensa dita não espírita, na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, e Inácio Bittencourt no seu jornal Alvorada. Portanto, houve sempre uma ligação muito próxima. Falámos há pouco de Fernando Lacerda e a ligação natural com Chico Xavier também. Falamos naturalmente do Isidoro Duarte e a sua ligação espiritual também, Leopoldo Machado. Enfim, é um trabalho contínuo de constante e absoluta partilha. Portanto, é para mim essencial, neste dia e nesta hora, deixar claro de que, obviamente, neste momento em Portugal nós recebemos os frutos daquilo que plantámos também. Sendo que o movimento espírita brasileiro nos fortalece, nos dá muitíssimo, nos permite, obviamente, evoluir com outras opiniões, com outros contextos, até com outra profundidade. Naturalmente que isso, de forma alguma, coloca Portugal fora da necessidade que tem em si mesmo de evolução e de também oferecer algumas coisas ao mundo. Naturalmente continuamos a trabalhar com as federações espíritas de Espanha, de França e de todos os outros países europeus. Somos um movimento mais dinâmico, naturalmente, na Europa. Temos perto de 160 centros espíritas federados. Para um país com 740 km não é mau. Temos outros centros espíritas que não são federados e que estão neste momento a abrir. Portanto, nós temos um movimento relativamente dinâmico, com os mesmos problemas que o movimento espírita brasileiro tem. Com os mesmos causos, com as mesmas divisões, com os mesmos aborrecimentos, com as mesmas costas voltadas, e passamos pelo mesmo trânsito como todos os brasileiros neste momento passam. Resta-nos uma esperança muito grande nesse mesmo trabalho. Estamos a organizar pela segunda vez o Congresso Espírita Mundial em Lisboa, agora em outubro, ao qual não posso deixar de vos convidar, muito embora saiba que não é tão fácil quanto isso, mas se quiserem estar presentes, lá estaremos para vos receber com todo o prazer, considerando sempre de que mais do que um Brasil e um Portugal, existe um Brasual, um Portusil, como lhe queiram chamar, porque é tão grande a proximidade, é tão grande esse intercâmbio e tão necessário para os dois países que não posso deixar de acentuar isso. Sou imensamente grato pela vossa atenção, a todos muito abaixo. Ele está lançando também o livro dele aqui no Brasil. A Uzi e a Lipe têm a felicidade de contar não só com o produto, mas com o autor aqui conosco. E o livro do Paulo é uma história luso-brasileira. Muito do que Paulo comentou agora, nós podemos compreender um pouco também na história. Mas eu vou fazer questão que o Paulo venha aqui de novo
E fale um pouco do seu livro, porque para nós é uma satisfação tê-lo aqui. Eu peço que você comente rapidamente sobre o livro e você também vai nos dar a satisfação de autografar os livros também conosco. Muito obrigado. Então, para já é um modesto esforço, precisamente de juntar essas memórias espíritas de ligação entre Portugal e o Brasil. É uma fase iniciática, aliás, outra das razões que eu estou no Brasil é precisamente para levantar dados históricos para a continuidade deste mesmo livro, onde falo precisamente de alguns desses trabalhadores de primeira hora que vieram aqui, efetivamente para o Brasil. Alguns deles têm a mínima noção porque aqui estavam, foram trazidos aqui nas palavras de muitos deles. A grande maioria deles nunca tinha tido contato com o espiritismo em Portugal, tirando o caso de Fernando Lacerda, mas que aqui em Plagas Brasileiras encontraram essa motivação, essa capacidade de darem continuidade a essa evolução espiritual. Falamos de espíritas que tiveram atuação em todos os cantos do Brasil, desde Ceará até o Rio Grande do Sul, alguns deles com uma atuação muito ampla, como Jerónimo Ribeiro, que esteve em variedíssimos estados, como o Henrique Magalhães, que desencarnou com 104 anos de idade e chegou a ser representante, ao mesmo tempo do Estado da Federação do Ceará, mas trabalhando também em São Paulo e no Rio de Janeiro e ainda sendo homenageado pela Federativa de Salvador, na Bahia. Portanto, temos aqui trabalhadores que fizeram com muito pouco um trabalho muito belo. Chamo uma vez mais a atenção para o trabalho espetacular ontem do Fausto, chamando-nos a atenção para o trabalho de Batuíra, António Gonçalves da Silva Batuíra, e de tantos outros. Portanto, este não é um livro meu, de forma alguma. Atualmente tem sido mais uma compilação, porque lá está, há muito trabalho a ser feito e felizmente esta viagem ao Brasil, comentava há pouco com o Alexandre ali da Lachat, não é, que já é o nome dele, não é o Alexandre da Lachat, comentava com ele de que cada vez que eu tropeço encontro uma pessoa boa que tem uma informação para me dar. Portanto, não é por acaso, naturalmente, também que este tempo e a hora para aqui estar, naturalmente. Portanto, é um livro que não é meu, é um livro de todos nós e nada me agradaria mais do que conseguíssemos em conjunto enriquecê-lo, não apenas com dados históricos. Eu não quero que seja um livro apenas frio, quero que seja um livro caloroso, com testemunhos, com a opinião afetiva também que cada um tem para com estas personagens, ok? Portanto, eu vou deixar o meu contacto, naturalmente, tudo aquilo que me possam ajudar, eu fico-vos muito grato e ficarão também a fazer parte do livro, naturalmente. Porque ele não é apenas meu e todos os nomes daqueles que estiverem presentes, obviamente eu partilharei também essa autoria. Ok? Muito obrigado mais uma vez. Aproveitando o Paulo Morinha, que eu tinha uma confusão, né? O Paulo, é o seguinte: o movimento espírita em Portugal tem alguma peculiaridade especial? Tem algo que se assemelha com algum grupo brasileiro? Peculiaridade especial. Eu acho que todo o movimento espírita em Portugal é muito peculiar em muitos aspectos. No sentido em que, apesar de haver hoje em dia uma união maior do que existia há algum tempo atrás, naturalmente, mas ainda existe alguma dificuldade de nos conseguirmos reunir verdadeiramente e não somos assim tantos quanto isso, portanto não haveria tantas dificuldades em o fazer, para conseguirmos imprimir efetivamente o nosso lugar na história deste momento. Eu digo isto porque algumas vitórias já foram conseguidas. Em Portugal não é fácil dizer-se que é espírita, não é de forma alguma algo que seja confortável, principalmente para quem está em publicação, está no mundo científico. Pelo contrário, é um atestado de minoridade. E em Portugal nós temos tido um papel mais passivo do que proativo. Nós devemos ser muito mais proativos. Nós surgimos com muita facilidade na televisão e nos jornais a dizer isso não é espiritismo. Mas talvez o trabalho que nós devêssemos ter feito em dizer o que é o espiritismo não foi feito. E então frequentemente há uma confusão brutal com os termos, com a forma como nos classificam, como nos entendem. Eu acho que se houver uma característica específica do movimento espírita português, é precisamente a timidez. Ok? Nós só temos sido muito tímidos, consideramos muito pequenos na maior parte dos casos, o que não é, na minha opinião, a realidade. Uma das razões que me levou a fazer o livro foi precisamente numa reunião pública, uma vez em Lisboa. Estava-se a falar sobre médiums e espíritos que se manifestavam através dos médiums,
E uma das perguntas que surgiu foi: então, mas não há médias em Portugal? Feito absolutamente do Brasil ou em outras ocasiões de França? E isso incomodou-me um pouco, porque efetivamente nós estamos desligados dessa vivência maior. Há por vezes um interesse intelectual, mas há muito pouco a parte da convicção geral. Relativamente a grupos, não encontro grande paralelismo com mais de um outro movimento, a não ser dizer, como disse há pouco, que os problemas são exatamente os mesmos. Quem defende uma postura relativamente ao espiritismo dificilmente entrará em alguns centros espíritas em Portugal, e outros que defendem outra postura dificilmente entrarão noutros centros espíritas em Portugal. Portanto, lá está a tal timidez e a tal dificuldade em falarmos todos em conjunto. Sei que é uma realidade bastante diferente da vossa, mas olha, tentem imaginar como é que isso efetivamente é. O Paulo, você falou uma coisa de 1.200 volumes, não é isso? 12 mil. 12 mil, desculpa. A pessoa escreveu certo. Por que não podem ser resgatados esses volumes? E outra coisa, existe algum trabalho sendo formulado para documentar a contribuição de Divaldo Franco ao movimento espírita português? Okay. Relativamente à primeira pergunta, a verdade é que até hoje nós não sabemos onde é que estão esses volumes. Portanto, a partir do momento em que eles foram confiscados, na altura pela PIDE-DGS, que era a Polícia Política em Portugal por essa altura, até hoje nós não recebemos a mais pequena informação sequer se esses volumes ainda estão inteiros. Podem ter sido queimados, podem ter sido destruídos. Não há efetivamente uma possibilidade de sabermos onde é que eles estão ou na forma como estão. Se eventualmente os processos que temos que colocar a nível judicial nos levarem a algum lado e se efetivamente tiverem que ser restituídos os bens da Federação Espírita Portuguesa, isso já é considerado quase como valor de indemnização. Já não contamos com esses livros, porque efetivamente é muito pouco provável que, tendo ido parar à Santa Casa da Misericórdia, numa altura em que efetivamente a Opus Dei era tão forte em Portugal, que efetivamente esses volumes ainda estejam inteiros. Relativamente à segunda parte da pergunta, tem havido um trabalho de concatenar, digamos assim, a atuação do Divaldo Pereira Franco em Portugal. Não um projeto específico, mas a Federação Espírita Portuguesa já editou pelo menos 2 livros relativamente à intervenção de Divaldo Pereira Franco em Portugal, um deles ainda no período do anterior presidente, do Arnaldo Costeira, e imagino que outros projetos como esses venham-se a desenvolver. Agora, se existe um específico para recuperar toda essa memória, eu desconheço. Então a gente encerra a questão das perguntas. Quero só dizer que eu vou deixar ficar o meu contacto para todos aqueles que desejarem ter as fontes relativamente ao trabalho que eu apresentei, poderem elas aceder, que é muito fácil de enviar por e-mail, ok?